Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Aqui estamos com mais um vídeo, na continuação dos ditos milagres do Evangelho. Os milagres realizados por Jesus e descritos pelos evangelistas constituíram, até o advento da codificação espírita, matéria ignorada ou reinterpretada através dos tempos, através dos costumes e culturas diversas, por exegetas em sua maioria, ainda condicionados ao pensamento de filósofos católicos. Kardec diz na Gênese: os fatos que o Evangelho relata e que foram até hoje considerados milagrosos pertencem na sua maioria à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. O princípio dos fenômenos psíquicos nas propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético nas manifestações da vida espiritual durante a vida corpórea e depois da morte, e finalmente no estado constitutivo dos espíritos e no papel que eles desempenham como uma força ativa da natureza. Em todos os casos, o agente propulsor é o espírito. A cura se dá pela troca de uma molécula malsã por uma sã. Muitos fenômenos no passado foram considerados milagrosos por não constarem na ocasião de uma comprovação científica. São hoje fatos corriqueiros porque, dentro da lógica dos fenômenos anímicos e mediúnicos, isso pode acontecer. Muitos fatos são tidos como miraculosos por não se lhes conhecer a causa determinante, atendo-se esta interpretação somente ao efeito ou resultado. Mas, identificada a causa do fenômeno, tido por sobrenatural, fica o mesmo colocado no domínio dos fatos naturais. A potência curadora da pureza da substância fluídica imaculada. Em conclusão, não há milagres no sentido comum do termo, na acepção vulgar da palavra, porque tudo o que acontece é decorrente de leis eternas da criação, leis perfeitas e imutáveis. No caso de Jesus, ele apenas por sua presença criava à sua volta um campo vibratório energético que ativava o potencial fluídico do paciente. Este, pela força do seu pensamento em sintonia com a carga psíquica de Jesus, possibilitava as modificações biopsíquicas, traduzidas pelas curas e pelos prodígios, todos que eram denominados na época. Razão pela qual Jesus dizia aos pacientes curados: a tua fé te curou. Perdoados são os teus pecados, vá e não peques mais. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Está lá em Jó, no capítulo 14, no versículo 12. A ação magnética pode produzir-se de várias matérias. Por isso que Jesus dizia aos seus discípulos: vós podereis fazer o que eu faço e muito mais, se assim quiserem. E cada um de nós tem esse magnetismo. Só precisamos o quê? Nos melhorarmos, nos reformarmos, para que possamos doar realmente esse fluido magnético limpo, o melhor possível, como a gente tendo já a nossa bondade, o nosso carinho, o nosso respeito, não sendo tão egoístas, muito menos orgulhosos, admitindo tudo isso para formarmos assim um ser melhor. E aí podemos fazer as curas, é só nos melhorarmos. Vamos falar sobre
o milagre da perda de sangue. Então, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. Como ela ouvisse falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo cessou. Logo Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou e disse: "Quem me tocou as vestes?" E a mulher lhe declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus: "Minha filha, a tua fé te salvou." Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 25 a 34. E está também em Lucas, no capítulo 8, no versículo 43 a 48. Segundo Kardec, as palavras "conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra" não significativas, revelando que Jesus sentia e conhecia a movimentação fluídica que se operara nele em direção ao doente. O fato se torna interessante, pois Jesus não magnetizara a mulher, nem tampouco ela percebera, e por ela curou-se de seu mal, e não qualquer das criaturas enfermas que lá estavam. Kardec elucida a questão, dizendo que o fluido pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente. Compreende-se, portanto, que a fé é uma virtude mística, mas uma verdadeira força atrativa, e que, havendo dois ou mais doentes do mesmo mal, na presença do curador, um pode se curar e o outro não. O caso do cego de Betsaida. Trouxeram-lhe um cego e lhe pediram que o tocasse. Tomando o cego pela mão, passou-lhe saliva aos olhos e, havendo-lhe imposto as mãos, lhe pergunta se via alguma coisa. O homem, olhando, disse: "Vagamente." Novamente, Jesus lhe impôs as mãos e gradativamente a visão foi-lhe voltando, até tornar-se clara e nítida. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos 22 a 26. Aqui existe o efeito magnético. A cura não foi imediata, mas lenta e gradual, embora definitiva. O paralítico de Cafarnaum. Lhe apresentaram um paralítico. Jesus, notando-lhe a fé, disse-lhe: "Meu filho, tende confiança. Perdoados serão os teus pecados. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa." O paralítico se levantou imediatamente e foi para casa. Está lá em Mateus, no capítulo 9, nos versículos de 1 a 8. E no de Lucas também, no capítulo 5, nos versículos 17 a 26. Com a doutrina espírita, temos hoje a comprovação do fenômeno reencarnatório, seus mecanismos e suas implicações com fatos ocorridos em vidas anteriores. Por conseguinte, se a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara, o fato de Jesus dizer-lhe: "Perdoados são teus pecados", equivalia a dizer-lhe que no cumprimento de seus débitos para com as leis eternas, o doente já se libertara. Cessada a causa, o efeito tem que cessar. Está lá na Gênesis, no capítulo 15, no item 15. Os 10 leprosos. Passava pela Samaria e Galiléia, 10 leprosos vieram ao seu encontro e clamaram em altas vozes: "Jesus, Senhor nosso, tem piedade de nós." No caminho ficaram curados. Um deles voltou sobre seus passos, lançou-se aos pés de Jesus e lhe rendeu graças. Esse era um samaritano. Disse Jesus: "Não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser este estrangeiro? Levanta-te e vai, tua fé te salvou." Está em Lucas,
no capítulo 17, nos versículos de 11 a 19. O relacionamento equivalente aos samaritanos e judeus na época de Jesus equivaleria hoje ao dos crentes e católicos. Curando a todos, samaritanos e judeus, dava Jesus um exemplo de tolerância. Só o samaritano voltou, pois somente ele trazia a somatória da fé suficiente a realizar-lhe a cura. Dizendo ao samaritano: a tua fé te salvou, dá Jesus a entender que o mesmo não aconteceu com os outros. Kardec está lá, dito isso na Gênese. Estar curado nem sempre significa estar salvo. O homem da mão ressequida. Entrou Jesus no templo e aí encontrou um homem que tinha secado uma das mãos. E eles o observaram para ver se ele curaria num dia de sábado. Disse ele ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e coloca-te ali no meio. Depois disse-lhe: é permitido em dia de sábado fazer bem ou mal, salvar a vida ou tirá-la? E eles permaneceram em silêncio. Disse o homem: estenda a tua mão. Ele a estendeu e ela se tornou sã. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 8. E também no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, nos versículos de 9 a 14. O amor não tem dia e hora para ser praticado. E o magnetismo de Jesus agiu serenamente sobre a atrofia nervosa daquele homem. Disse o mestre: meu pai não cessa de agir, e eu também não ajo sem cessar. Está em Jó, no capítulo 5, versículo 17. Como o sábado é que foi feito para o homem e pelo homem, a verdadeira caridade está nos sentimentos nobres. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Beijos em seus corações.